palma da mão. A Cândido Mendes está com inscrições abertas para o vestibular. São para os cursos de Ciências Contábeis, Engenharia Civil, de Produção e Mecânica, Administração e Direito. Aliás, Direito, a Universidade Cândido Mendes é a única com selo OAB Recomenda em toda a região. Vitória França é advogada formada há 1 ano aqui pela Cândido Mendes. Vitória, você não é de Campos, e por que escolheu a universidade? Eu sou do Espírito Santo e a minha escolha da Cândido Mendes se deu em razão do selo OAB Recomenda. Você foi aprovada no exame da ordem ainda no 8º período do curso. O que seria, assim, o diferencial? Com certeza foram os professores capacitados e as aulas atualizadas que foram essenciais para essa aprovação. A Letícia está no 4º ano de Engenharia Civil. Letícia, como foi escolher a Cândido? O que te fez vir para cá? Então, eu procurei muito, principalmente sobre as avaliações, tanto do MEC quanto dos professores. Eu não sei se você sabe, mas aqui dentro da universidade tem um polo que encaminha os alunos ao mercado para estágio. Como é que é esse processo, Adriana? Alessandra, os nossos alunos, eles contam com a visibilidade que a universidade oferece. Hoje temos mais de 700 empresas conveniadas e parceiras que vêm até aqui buscar os nossos alunos. Ou seja, a demanda de fora para dentro. De fora para dentro. Em diferentes áreas. Em diferentes áreas. É o mercado atestando a qualidade da formação dos nossos alunos. Acesse agora mesmo o site da universidade e faça sua inscrição. Cândido Mendes é diploma de valor. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal. Afinal, vinho e ponto ou ponto e vinho? Vinho e Ponto é uma franquia de vinhos com rótulos exclusivos que no seu interior abriga o Ponto e Vinho, que é um restaurante de autêntica gastronomia italiana mediterrânea. Quer saber mais sobre vinhos? Venha para Vinho e Ponto em Campos dos Goitacazes, Rua Professor Faria, número 40, na Pelinca. O telefone da Vinho e Ponto é 22 3025 2979. Cuidar da saúde é Brasil demais. Vacinar crianças e adolescentes na escola também. Vem, todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem todo mundo vacinar. Vem aluno e professor. É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mantenha a caderneta dos menores de 15 anos sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Bom dia! Eu sou o jornalista Roberto Barbosa e a partir de agora estou ao vivo, direto do Estúdio Vídeo Digital, com o programa Direto da Redação. E você confere comigo a partir de agora. Acelerando a saúde no Rio. Secretaria Municipal vai receber verba extra para multiplicar as cirurgias. Mudança à vista. Atendimento do SUS pode crescer. Dívidas de planos de saúde com o governo em troca de atendimento prometem reforço para o sistema público. Tecnologia no combate à surdez. Novo aplicativo da Organização Mundial de Saúde facilita o diagnóstico da perda auditiva. Mega operação em Guarulhos. Polícia desmonta central de golpes e prende 60 pessoas. Bizarro. Um flagrante inusitado no interior do Rio.
Homem é preso com 600 filhotes de jabuti escondidos em ônibus. Nova mistura, novo combustível. Aumento na adição de biocombustíveis na gasolina e no diesel já está valendo em todo o país. Manifestação nas ruas. Militantes pró-Bolsonaro voltam às ruas para defender a anistia aos réus na tentativa de golpes. Justiça Internacional. Itália decide. Deputada Carla Zambelli permanece presa em Roma. Crise interna. O PL expulsa deputado por críticas a Trump e Eduardo Bolsonaro. E legenda também perde outros parlamentares. Tudo isso e muito mais você confere comigo a partir de agora no Direto da Redação. Portal View. O mundo na palma da mão. Direto da Redação. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro vai receber uma verba extra do governo federal para multiplicar o atendimento na rede municipal. E quem tem as informações é o Vladimir Platonov, que você confere agora na reportagem. Padilha anunciou investimentos na rede municipal de saúde pública do Rio de Janeiro. No total, serão cerca de 200 milhões em 5 hospitais e uma clínica especializada em oftalmologia. O ministro visitou o Hospital Barata Ribeiro, um dos mais antigos da cidade, que também será contemplado. A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias em todo o país. Essa parceria envolve a gente subir 3 vezes mais a quantidade de cirurgias ortopédicas aqui no Barata Ribeiro. Vai colocar mais 50 milhões de reais no supercentro para que a gente possa fazer cirurgias oftalmológicas, procedimentos oftalmológicos também no terceiro turno, à noite, e o investimento na antiga maternidade Fernando Magalhães, que vai ser transformada num hospital mais amplo de saúde da mulher. Durante a visita, foram assinados diversos convênios com o município do Rio de Janeiro. Representaram a prefeitura o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, e o vice-prefeito, Eduardo Cavalieri. Foi um compromisso nosso, na eleição 2024, que a gente faria mais um supercentro na Zona Norte e mais um supercentro na Zona Oeste. E esses recursos certamente ajudam, né, o Sistema Único aqui na cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio. O Eduardo Cavalieri, ele vai suceder o Eduardo Paes agora, que está saindo praticamente da Prefeitura do Rio para ser candidato a governador, pré-candidato a governador. Essa visita do ministro Alexandre Padilha ao Rio de Janeiro foi agora na sexta-feira, se não me engano foi na sexta-feira, e ele chegou lá justamente para fazer isso, para dar uma turbinada nesse programa, que pretende turbinar o atendimento aos pacientes do SUS na rede privada de saúde. O governo federal está fazendo um pacto com hospitais particulares e com planos de saúde, principalmente, que é pagar dívidas, converter dívidas desses planos de saúde com o governo em atendimento aos pacientes do SUS. E qual é a origem dessa dívida? A lei diz o seguinte, que todo assistido por plano de saúde, todo cliente de plano de saúde que é atendido na rede pública, o plano de saúde tem que ressarcir a rede pública, a rede SUS. Porque o paciente ele está pagando o plano de saúde, ele sai do plano de saúde, ele poupa o plano de saúde e vai para a rede pública disputar espaço com o atendimento com quem precisa, com quem não tem plano de saúde, quem só precisa do SUS, só tem o SUS para atender. E a lei diz o seguinte, uma vez atendido, um paciente chegou lá em um pronto-socorro, chegou para um atendimento emergencial, está na rede pública e tem plano de saúde, o plano de saúde tem que ressarcir a rede pública por esse atendimento. O volume de dívidas hoje ele já é gigantesco. Então, como o governo viu que dívida perdida, fez o quê? Pactuou uma parte dessa dívida, você vai pagar com atendimento. Tem um monte de gente em fila de espera para cirurgia, um monte de gente em fila de espera para atendimento com especialistas. Então o governo pegou e fez esse pacto e lançou esse programa para acelerar o atendimento a esses pacientes, para reduzir a fila de espera no SUS. E
essa mudança aí nesse critério, esse pacto, essa repactuação de dívidas, isso aí pode dinamizar, pode realmente reduzir a fila de espera no SUS. Mas não vamos também perder de vista que lá nos planos particulares os pacientes também encontram problemas para atendimento com especialista. A fila de espera lá no plano de saúde também é grande, tem muito plano de saúde aí deixando a desejar. E essas dívidas com o governo em troca do atendimento para o sistema público, isso foi pactuado, isso já foi assim, acertado entre esses planos de saúde e entre o governo. Mas nós vamos entender melhor como é que é esse entendimento e como se deu isso agora na reportagem de Tiago Bittencourt. Por lei, quem tem plano de saúde e é atendido no SUS, a operadora deve ressarcir os custos ao Fundo Nacional de Saúde. Agora a expectativa é que 750 milhões de reais dessas dívidas sejam convertidas em consultas, exames e cirurgias na rede pública. Uma possibilidade que pode melhorar o tratamento de Victor Manuel, que descobriu ter esclerose múltipla em novembro do ano passado. Foi uma espécie de susto, porque é estranho você dormir certo num dia e acordar com metade do corpo não funcionando, né? Então, no outro dia eu só acordei e não sabia o que tinha acontecido. E aí a gente teve essa correria de ter que ir atrás, de procurar ajuda, né? E seria realmente uma coisa muito cara, né? Mas a gente conseguiu entrar pelo base, a gente conseguiu entrar pelo SUS. O tratamento dele ele não pode ter uma demora muito longa, né? Ele precisa fazer um acompanhamento, ele tem que fazer exames a cada pelo menos 3 meses para estar vendo como que está a evolução. A partir de setembro, os pacientes do SUS já poderão ser atendidos também pelos planos de saúde credenciados. As prioridades serão para áreas de maior necessidade, como oncologia, cardiologia, ortopedia, ginecologia, otorrino e oftalmologia. O caminho do paciente do SUS é o mesmo, só que agora vai andar mais rápido. Você vai ser chamado pela Secretaria Municipal de Saúde ou pela Secretaria Estadual para ir fazer a consulta especializada, a cirurgia especializada ou exame especializado, ou num hospital do SUS ou num hospital credenciado pelo plano de saúde. Para participar, as operadoras precisam aderir voluntariamente, comprovar capacidade técnica e atender a demanda definida por estados e municípios. O programa também prevê que o abatimento da dívida só ocorrerá após a conclusão de todo o pacote de cuidado, com consulta, exames e, se necessário, cirurgia. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, vai fiscalizar o tempo todo a atuação dessas operadoras de plano de saúde. Se ela não cumprir o que ela estabeleceu no contrato com o Ministério da Saúde, ela vai ser punida por isso, podendo inclusive ser excluída do programa. Olha, o que estou entendendo aqui então, o que o Alexandre Padilha, ministro da Saúde, está falando aí, é que as pessoas estarão no sistema de regulação, o paciente ele vai passar por esses exames prévios, uma vez com esses exames ali falando, olha, tem necessidade de cirurgia, vai encaminhar por um atendimento mais especializado. Então, o paciente ele vai entrar no sistema de regulação das secretarias municipais de saúde e essas secretarias, esse sistema de regulação vai ligar para o paciente, falando, olha, sua consulta em tal data, em tal hospital, e o paciente vai lá e vai ser atendido. Em tese, o que entendi é isso aí. Então, vai entrar normalmente no sistema de regulação e quem vai definir o hospital, o especialista, ou a unidade que vai atender na rede particular, se for o caso, é o sistema de regulação nas cidades. Creio que é isso. Pelo menos, se eu não estou enganado, foi isso aqui que eu entendi. Que ele falou agora aí, o Alexandre Padilha, que é ministro da Saúde. E ainda uma notícia aqui excelente na área de saúde vem da Organização Mundial de Saúde, a OMS. A Organização Mundial de Saúde, ela está disponibilizando gratuitamente um aplicativo que você baixa aí no seu smartphone e ele pode aferir a sua audição. Esse aplicativo, por meio desse aplicativo, você consegue aferir se você tem problema de surdez, de audição. Isso é ótimo. Muitas crianças às vezes têm dificuldade de aprendizado em sala de aula e senta lá na carteirinha, nas últimas cadeiras lá atrás, não consegue ouvir o que o professor está falando, não consegue interagir, não consegue ouvir o conjunto da sala, não sabe que tem problema de surdez. Tem muita gente que já tem problema de audição e não sabe que tem problemas de audição.
E problema de audição afeta muita gente porque nós estamos vivendo em cidades barulhentas. Poluição sonora é algo dentro de casa, na rua, você encontra em qualquer lugar. A poluição sonora não vem só de barulho de rua, mas vem também de fone de ouvido. O pessoal vai para academia, aquele fone cantando aquela música estrondosa no ouvido para não quer ouvir o som ambiente, quer se isolar ali do mundo exterior, joga o som lá em cima. Isso tudo afeta a audição. E uma vez a sua audição em determinados nível, ela sendo afetada, isso é um caminho sem volta, não tem retorno. E esse aparelho você consegue aferir. Mas nós vamos entender agora aqui na reportagem de Carla Maia. 1 em cada 4 pessoas podem ter algum grau de perda auditiva até 2050. A projeção é da OMS e representa quase 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Buscando ajudar no diagnóstico, a organização disponibilizou o aplicativo Hear Who, que significa em inglês. E agora chegou a nossa vez. Pesquisadores brasileiros traduziram e validaram a eficiência da ferramenta. Você vai ouvir números e você vai digitar o número correspondente no teclado do telefone. Então, por exemplo, você vai ouvir 395. Aí você digita 395 na ordem que você ouviu. Ele vai poder dizer ao final do teste se você tem probabilidade ou não de deficiência auditiva. Se você tiver probabilidade de ter deficiência auditiva, você vai precisar procurar uma unidade básica de saúde no Brasil. A Sandra fez o autoteste após alerta do marido. Por conta de eu, às vezes, pôr a televisão muito alta, falar alto, aí ele que ficou falando para mim, acho que é bom você fazer um exame, porque eu tô achando que você está perdendo a audição. Aí quando veio esse aplicativo, eu achei ótimo. Evita da gente ter que marcar uma consulta para depois fazer o exame, né? Pelo menos você já tem mais ou menos um parâmetro para poder, na sua consulta, levar para o médico. Um ovo com fone de ouvido pode parecer uma relação sem sentido, mas é exatamente essa imagem que ilustra o aplicativo disponível para Android e iOS. O ovo faz uma analogia à audição. Quando se quebra, não tem conserto. Assim como as células que possibilitam ouvir. Quando se perdem, não tem recuperação. Por isso, o aplicativo Hear Who pode ajudar também a monitorar a saúde auditiva ao longo do tempo. O que nos basta fazer é cuidar dela com bastante atenção, né, em evitar estar se expondo a esses riscos e que realmente, atualmente, o risco mais importante, de fato, é o da música ou de outras informações, intensidade elevada, até ambientes que muitas vezes a gente vai, né, num culto religioso, às vezes tem uma intensidade muito forte, evite ficar perto da caixa de som, né, num show musical, evite, fique num lugar mais confortável. Fuja de barulho, essa é a grande verdade. Procura um lugar muito tranquilo, muito calmo, barulho ambiente assim normal, agora sem aquele estrondo. Fuja, porque barulho não é bom não. Eu vou aqui a um brevíssimo intervalo, vou aqui beber o café do cocô do Jacu, porque já está na hora, porque hoje a semana está começando, a gente precisa se energizar, precisa se proteger contra o mal-olhado, precisa se proteger contra o quebranto. Olha essa ave poderosa. Ela comeu, foi café. Ela se alimentou, foi de café ao longo de todo esse tempo. Essa figura que você vê sorrindo aí, bebeu esse café e todo dia está subindo pelas paredes. Porque isso é afrodisíaco. É, afrodisíaco. Quem mandou abusar da dose? Beba com cautela, não abuse. E outra coisa, se beber, não faça saliência, não faça bobagem. Tirei as calças. Eu vou aqui ao intervalo e eu volto na sequência. Portal View. Portal View. O mundo na palma da mão. A melhor instituição para você se formar precisa ser uma universidade. Liderar os rankings do MEC. Ser recomendada pelos órgãos profissionais de classe. Ser a preferida pelas empresas da região. E gerar muitas oportunidades profissionais para os seus alunos.
Universidade Cândido Mendes. Diploma de valor. Com o aplicativo Rádio Viu Digital, você tem o mundo na palma da mão. Você pode ouvir a Rádio Viu Digital com músicas e notícias. Pode assistir a programação da Demais News TV com jornalismo 24 horas por dia. Tem podcast, tem Viu no YouTube, Facebook, no Twitter e no Instagram. E tem também um link para ler notícias no portal Viu. Baixe agora o aplicativo Rádio Viu Digital. Está disponível na Play Store e App Store. Viu Digital, o mundo na palma da mão. A partir de 2026, pela primeira vez na história, quem ganha até R$5.000 não vai mais pagar imposto de renda. É imposto zero. Com a aprovação dessa proposta, o governo vai beneficiar 10 milhões de brasileiros. E para compensar a arrecadação, apenas 141 mil pessoas de alta renda vão passar a contribuir com o mínimo. É mais dinheiro no bolso para aquecer a economia e fazer o país crescer mais. É o governo federal construindo um Brasil mais justo. Afinal, Vinho e Ponto ou Ponto e Vinho? Vinho e Ponto é uma franquia de vinhos com rótulos exclusivos que no seu interior abriga o Ponto e Vinho, que é um restaurante de autêntica gastronomia italiana mediterrânea. Quer saber mais sobre vinhos? Venha para Vinho e Ponto em Campos dos Goitacazes, Rua Professor Faria, número 40, na Pelinca. O telefone da Vinho e Ponto é 22 3025 2979. Nada melhor na vida do que diversão. Mas para as mulheres, a diversão pode vir acompanhada de um estado de alerta. Ela pode vir acompanhada de assédios e violências, tanto em grandes festas quanto nas pequenas. No ônibus, na rua, no trabalho, muitas vezes até em casa. Todo dia é dia de enfrentar a violência contra a mulher. Ligue 180. Denunciar é nosso dever. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. A Cândido Mendes está com inscrições abertas para o vestibular. São para os cursos de Ciências Contábeis, Engenharia Civil, de Produção e Mecânica, Administração e Direito. Aliás, Direito, a Universidade Cândido Mendes é a única com selo OAB Recomenda em toda a região. Vitória França é advogada formada há 1 ano aqui pela Cândido Mendes. Vitória, você não é de Campos, e por que escolheu a universidade? Eu sou do Espírito Santo e a minha escolha da Cândido Mendes se deu em razão do selo OAB Recomenda. Você foi aprovada no exame da ordem, ainda no 8º período do curso. O que seria, assim, o diferencial? Com certeza foram os professores capacitados e as aulas atualizadas que foram essenciais para essa aprovação. A Letícia está no 4º ano de Engenharia Civil. Letícia, como foi escolher a Cândido? O que te fez vir para cá? Então, eu procurei muito, principalmente sobre as avaliações, tanto do MEC quanto dos professores. Eu não sei se você sabe, mas aqui dentro da universidade tem um polo que encaminha os alunos ao mercado para estágio. Como é que é esse processo, Adriana? Alessandra, os nossos alunos, eles contam com a visibilidade que a universidade oferece. Hoje temos mais de 700 empresas conveniadas e parceiras que vêm até aqui buscar os nossos alunos. Ou seja, a demanda de fora para dentro. De fora para dentro. Em diferentes áreas. Em diferentes áreas. É o mercado atestando a qualidade da formação dos nossos alunos. Acesse agora mesmo o site da universidade e faça sua inscrição. Cândido Mendes, é diploma de valor. O governo federal segue cuidando da saúde de todos os brasileiros. E o Farmácia Popular continua com mais medicamentos de graça e maior cobertura. Onde tem Farmácia Popular, tem governo federal. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu. Nós estamos de volta aqui com o programa direto da redação, ao vivo, direto do Estúdio Viu Digital, e você acompanha o programa aqui em multiplataformas. Você está comigo aqui na Rede Novo Milênio, Salvador, Bahia. Você está comigo aqui também na Demais News TV Norte do Estado do Rio de Janeiro, canal 19 Ver TV. Você está comigo na Demais News TV no canal 980 DigiTV, noroeste do estado do Rio de Janeiro, também Minas e Espírito Santo.
E nós estamos também ao vivo aqui no YouTube do Portal Viu, para todos os nossos internautas. E sempre na sequência do programa Direto da Redação, você confere aqui os recortes desse programa, os melhores momentos em toda a rede social do Portal Viu, Diário da Guanabara, O Rebate, também na agência Fonte Exclusiva e também no canal da Demais News TV. Aqui também no Instagram, no Facebook, no TikTok, em toda essa rede. Então você tem aqui os recortes. E fora também os recortes que viralizam pelos grupos de WhatsApp, pela linha de transmissão do WhatsApp, que é um negócio poderosíssimo. Então esse é um recorte aqui que a gente atinge milhões de pessoas diariamente. E eu vou começar aqui a cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham aqui, que interagem. Eu vou à Baixada Litorânea, Rio das Ostras, com o queridíssimo Jorge Agarradinho. Bom dia, querido. Bom dia, meu querido Roberto Barbosa. Nessa manhã do dia 4 de agosto de 2025, eu estou desejando a todos os telespectadores do Portal Viu uma segunda-feira abençoada. E para minha digníssima patroa, que o Papai do Céu também ilumine o seu dia de hoje, porque a Dona Cris está completando mais uma primavera hoje. Roberto, para você ficar sabendo, na nossa cidade-mãe, 18 graus. Hoje se comemora o dia do sacerdote e a santa do dia é Nossa Senhora das Neves. A todo riostrense, macaense, friburguense, cabo-friense, que Papai do Céu ilumine o dia de cada um de vocês, em especial a minha patroa. Filha, Garradinho te ama, tá? Saúde, prosperidade, união entre nós, cada vez melhor. E no decorrer da semana, filha, vai correr tudo bem. Papai vai te iluminar. No dia da tua cirurgia, dia 8, se Deus quiser, você tá fazendo a sua cirurgia e vai correr tudo bem, tá? Te amo, te amo, te amo. E uma belíssima 4 de agosto de 2025 para você. O dia vai decorrer maravilhoso para você, em nome do Senhor. Um beijo, Roberto, para todos, queridos ouvintes. Valeu, querido. E boa notícia aqui. Vamos aqui primeiro. A primeira notícia mais importante que você deu é que é o aniversário de Cris. Para Rio das Ostras, para tudo, porque hoje é feriado. Hoje é feriado. Hoje é dia de Cris. A Cris é companheira do Agarradinho, uma cozinheira de mão cheia, telespectadora, nos acompanha sempre aqui, todos os dias, né, Cris? Então é uma pessoa muito especial para nós, viu, Cris? Eu não sabia que você ia fazer a cirurgia, mas eu tenho certeza de antemão que vai correr tudo bem, muita energia positiva, pode ter certeza. Você é uma pessoa de coração bondoso, coração generoso, uma figura solidária, uma figura alegre, feliz demais. Então você já tem com você muita energia positiva. Isso já é um grande passo para o sucesso em todas as empreitadas, em tudo que você tem de desafio no dia a dia. Então certamente você está aí no caminho aí para brilhar. Continua brilhando, viu, querida? Sua luz irradia. O Agarradinho, isso aí foi uma declaração de amor. Você agora aí fez uma declaração aqui para a Cris aqui, para todo o Brasil, para o mundo inteiro. Você está falando para o mundo inteiro aqui, né? Então, nesse momento, você está poupado das toalhas molhadas diante de suas artes, de tomar aquela surra de toalha molhada, porque Cris marca em cima, é um zagueirão. Mas, Agarradinho, um abraço para você e para a Cris, muita felicidade para vocês, viu? E o Agarradinho lembrou que hoje é dia de Nossa Senhora das Neves, então hoje é festa, aqui pertinho, aqui no sul do Espírito Santo, em Presidente Kennedy. Ali tem a igreja, a matriz ali de Nossa Senhora das Neves, e é uma das festas assim mais concorridas. Vem devotos de tudo quanto é lugar para Presidente Kennedy hoje. É na divisa entre Presidente Kennedy e São Francisco de Itabapuana. E tem muita gente em São Francisco de Itabapuana que é devoto de Nossa Senhora das Neves e atravessa a ponte e vai lá festejar a padroeira, Nossa Senhora das Neves.
E então a gente acompanha. Pena que a gente não vai, né, conseguir imagem aqui da festa. Vai conseguir depois. Agora, se ao vivo, a gente não consegue. A gente não consegue imagem lá da festa de Nossa Senhora das Neves, não. E eu aproveito esse gancho aqui do Agarradinho para também felicitar o pessoal na Bahia, porque vai ser celebrada a primeira missa em nome da Santa Irmã Dulce. Irmã Dulce foi uma freira da Bahia, e ela foi canonizada, foi beatificada, canonizada. Hoje ela é uma santa. E a Irmã Dulce, eu lembro muito bem quando ela era ainda em vida. Agora, o processo de canonização e beatificação que antecede a canonização, e a canonização assim transcorre muito rápido, dependendo do caso, né? Mas a Irmã Dulce, ela era muito admirada pela sua vida devocional, viveu na Bahia. E uma vez uma colega minha queria ser freira e enviou uma carta para a Irmã Dulce, consultando essa possibilidade dela ser freira. E a resposta da Irmã Dulce, ela foi tão doce, uma resposta tão singela e sincera, que ali eu assumi uma admiração tremenda pela Irmã Dulce. Pela resposta que ela deu, eu tive a oportunidade de ver a carta. A Cláudia, a colega, ela me mostrou essa carta. E ela respondeu o seguinte, que para servir a Deus não precisava ser freira, não precisa ser padre. Você pode servir a Deus sendo padre, sendo freira ou não. Então ela não necessariamente para servir a Deus precisava ser freira. Uma resposta bonita, né? Singela, sincera. E assim, eu tive uma admiração tremenda por ela. Então eu tive a oportunidade de ver, né? De assistir ler algumas reportagens na época sobre a Irmã Dulce. Eu era um jovem na época. E hoje a Irmã Dulce, ela é santa, foi canonizada, foi beatificada, foi logo posteriormente canonizada pelo Vaticano. Então o pessoal na Bahia, pessoal aqui da Rede Novo Milênio, hoje também é dia do sacerdote, segundo o Agarradinho agora nos informou. Eu vou cumprimentando todos os sacerdotes em Salvador, na região metropolitana, pessoal que é ligado à Arquidiocese de Salvador, vou cumprimentando a todos, abraçando nesse dia do sacerdote. Bom dia para todos vocês. Eu tenho aqui também a Eliane Vitorino, de Macaé, e ela destaca: bom dia, mais uma semana se inicia, que Deus e Nossa Senhora Aparecida nos proporcione dias melhores com paz, amor ao próximo. Ela é devota de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Bom dia, Eliane, para você, querida. Eu também queria sentar, hein? Seu Romário tá aí já? Eu andei para aí, seu Romário. Deixa eu cumprimentar aqui também ao Ceni do Imbé, lá de Conceição do Imbé. GG Cantarino, querido, bom dia para você também. Bom dia. Deixa eu também cumprimentar aqui. Deixa eu cumprimentar Terezinha Almeida. Terezinha! Tá fraco, Terezinha! Valeu, querido. Olha, eu tenho aqui uma informação aqui que o 6º concurso público de 2012 em Rio das Ostras, a Justiça reconheceu irregularidades apontadas e mantidas pela Prefeitura. Então, por 3-0, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na semana passada, acataram a denúncia da Prefeitura de irregularidade no certame. Mais de 3.500 aprovados foram mais de 3.500 pessoas foram prejudicadas porque participaram desse concurso. Estão prejudicadas. Então, por 3-0, por unanimidade, os desembargadores do TJ, na semana passada, acataram a denúncia da Prefeitura de irregularidades no concurso, no certame. Eu vou apurar isso melhor, vou dar uma apurada nisso melhor, eu vou até desdobrar essa notícia aqui amanhã, que essa notícia é muito importante, hein? Essa notícia é muito importante. Eu quero mandar um abraço aqui para o professor Júlio Leitão, em Rio das Ostras. Professor, um bom dia para o senhor. E obrigado aqui pela sugestão de pauta. Mas eu vou pautar isso aqui para amanhã, vou abordar aqui no programa. 3.500 pessoas participaram do concurso. Meu querido Marcos, lá da Cachoeira do Amorosa, em Conceição de Macabu, bom dia. Bom dia ao Marquinhos. O Marquinhos, que é compositor da música Vem Te Aqui.
É um intérprete. Deixa eu agora aqui chegar a Santa... Ele está em Santarém ainda? Onde está essa criatura hoje, seu Romário? Por favor, vamos a ele. Opa, bom dia, seu Roberto Barbosa, bom dia para todos. O negócio tá complicado para mim. Bom dia, viu? Bom dia, Campos de Goitacazes. Até Nina sabe que a coisa não tá boa. Nina é um cachorro esperto, Nina. Ela é demais, ela sabe como é que eu tô. A Kombi arrebentou de vez de um modo total. Né, Nina? Até ela sabe que eu não tô legal, não me apurrinha, não. Ela não me apurrinha, não fica pulando. Sabe que eu não tô legal, né, Nina? Vamos fazer o quê? Ninguém morreu, né? Quebrou, estourou. Fiz um café agora. O cara falou, rapaz, esse motor é um motorzão, rapaz. Mas aquilo tem que ter cuidado. Poxa. Você a correia do alternador, esquentou muito, empenou o Macau. Macau é o eixo central do motor, do I600. Suportou muito, foi muita fumaça, achei que estava pegando fogo em tudo. Passei pela pista pensando que era, estava chegando no eletricista, pensando que era fumaça que eu via o pessoal botando fogo na beira da pista, mas era na Kombi, rapaz. Meu Jesus amado. Bem, agora nem eu sei. Perdidinho no espaço. Bem, não vamos se deixar abalar. Ninguém morreu. Vamos que vamos, seu Roberto. Vamos ter um bom dia. Campos, um beijo no coração de todos. Bom dia. Seu Romário está lá na região amazônica. Está em Santarém. Ainda em Santarém, lá no Pará. Ele saiu há mais de um mês da cidade de Campos, fez a homezinha dele ali, botou uma cama, botou ali um fogãozinho ali, tá ali, um fogãozinho, botou lá o teto solar na Kombi. Só que a Kombi ali agora deu um problema no motor, bateu uma biela, a correia dentada, ele não verifica. Ô, seu Romário, como é que o senhor pega a estrada? O senhor não verifica o motor da Kombi, a correia dentada, tudo certinho, não passa aí para uma revisão numa oficina, seu Romário? Agora empenou ali o negócio na Kombi, ali, o motor ali, o problema está meio abalado, o problema deve ser sério. Rapaz, seu Romário. E Nina já sentiu que ele não tá bem, Nina não tá nem pulando, Nina já absorveu. O cachorro é muito sensitivo, né? O cachorrinho, o animal, o gato, o cachorro, eles são muito sensitivos. Então vê que a coisa não tá boa, a Kombi ele deu um piripaque, Nina tá... Ô, seu Romário, eu acho que o André Veneno vai ter que sair em busca aí com a motoca dele, ter que rebocar essa Kombi aí pra Campos. Levar o senhor de volta. Eita, lá em Santarém, seu Romário. A Eliane, a Cris, querida, tá agradecendo aqui. Obrigado, meu amigo. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja conosco, o Cris. Esteja aqui. Ó, tá aqui a Nossa Senhora das Neves, 40ª festa de Nossa Senhora das Neves, fé. Deixa eu ver aqui onde é essa festa aqui de Nossa Senhora das Neves, se é de Presidente Kennedy. Nossa, é 40ª, 39ª. Nossa Senhora das Neves. Deixa eu visitar aqui. Essa igreja, dia 27 de julho, aqui é a cidade de João Pessoa. É na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Mas tem aqui no sul do Espírito Santo, viu, Agarradinho? A festa de Nossa Senhora das Neves, que é muito concorrida em Presidente Kennedy também. É uma festa que vai gente, que vai devotos, assim, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Do Brasil inteiro, né? Do Brasil eu diria. Do mundo inteiro não chegaria a tanto. O empresário Guilherme Freire, bom dia, Guilherme. Bom dia também o Pedro Emílio, em São Fidélis.
Deixa eu também cumprimentar mais gente aqui. Meu querido Arthur Gomes, poeta. Bom dia pra você. Tem tanta informação aqui. Deixa eu ver mais gente aqui. Dudu do Para-Choque, bom dia. Deixa eu chegar aqui também ao YouTube, que eu tô aqui só no Instagram, mas o povo tá aqui no YouTube também. Não posso abandonar o povo aqui do YouTube não, meu Deus. Calma aí. Tô chegando, internautas. Deixa eu chegar aqui. Cheguei aqui. Vou cumprimentar o povo aqui. Arthur, meu campeão. Arthur Rangel, Tutu. Bom dia, amiguinho Roberto, excelente, uma abençoada semana para nós, agora é para valer, acabaram as férias, beijos carinhosos, Tutu e Toia. Tutu e Toia agora voltaram pro colégio, todas as manhãs agora vão ter que estar aqui de novo, batendo ponto, a caminho da escola. Tutu campeão, o homem que ganhou, foi lá e venceu lá a Copa, lá na Granja do Comari, em Teresópolis. Jocinéia Maria, Henri das Ostras, bom dia, excelente semana para todos nós, destaca ela. Olha, o Arthur tá me pedindo aqui, ajude-nos a divulgar, o meu tio está precisando de doação de sangue no HPM em Macaé. O nome dele é Carlos Contígio, sangue O positivo, vamos ajudar. Carlos Alberto dos Santos Coutinho. O pessoal aí, Eliane, você aí de Macaé, o pessoal de Macaé que puder dar uma força aí, o tio do Tutu está no HPM, está precisando de doação de sangue. O nome dele é Carlos Contígio. Carlos Alberto dos Santos Coutinho. Não é Coutinho, não, é Coutinho. É Coutinho. Carlos Alberto dos Santos Coutinho. Ele está precisando de sangue, está no HPM. Pessoal, dá uma força. O Tutu, o bom, isso eu sempre aconselho as pessoas, quem precisa de doação de sangue, é sempre buscar ajuda. Pedido no Corpo de Bombeiros, Polícia e Batalhão de Polícia Militar. Porque aquelas pessoas, eles ali são doadores assim, quanto mais. Então eles doam sangue, eu não sei se tem algum benefício internamente no batalhão, mas eles sempre estão doando sangue. Então sempre que, uma vez um paciente pediu aqui também esse tipo de ajuda, eu aconselhei a fazer isso. Poxa, no mesmo dia houve assim muita doação de sangue. Então procura aí o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Exército, que são pessoas voluntariosas nesse quesito doação de sangue. Faz isso aí pro Carlos Alberto Coutinho, o tio do Tutu e da Toia. Mais um beijo para vocês, viu, queridos? Um bom dia, bons estudos. Peraí que eu tenho mais gente aqui ainda cumprimentando aqui no YouTube. Deixa eu falar com o povo aqui, gente. Puxa minha orelha agora não. Tá aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Elemilson, é esse o nome mesmo? Elemilson? É esse. Elemilson, bom dia para você. Você não fala aqui qual é a sua cidade, mas um bom dia. E deixa eu também chegar aqui. Anne de Vigi, querida, bom dia. O Givigi, se prepara que vai ter eleição aí em Cardoso Moreira, eu acho. Vai ter outra eleição aí, o negócio tá feio. Eu vi aqui um voto aqui, o GG Cantarino, você também que é de Cardoso Moreira. Eu vi na semana passada o voto do presidente do TRE em relação ao processo da prefeita de Cardoso Moreira, a Giane Winkler. Eu fiquei extremamente assustado com o voto dele, foi um voto duro. Ele deu um voto muito duro. No que se reserva aqui as duas advogadas que estão juízas do TRE tentando ali passar pano, mas o presidente do TRE veio com firmeza. Eu estou até tentando encontrar esse vídeo aqui, porque eu recebi o vídeo. Eu recebi o vídeo aqui. E se eu achar o vídeo aqui que eu recebi, eu vou colocar aqui. Vocês vão ver o quanto foi duro aquele voto. Eu não sei não. Vai dar encrenca. Eu vou aqui a um breve intervalo novamente, rapidinho, e eu volto na sequência. Portal View. O mundo na palma da mão. A melhor instituição para você se formar precisa ser uma universidade. Liderar os rankings do MEC
Ser recomendada pelos órgãos profissionais de classe. Ser a preferida pelas empresas da região. E gerar muitas oportunidades profissionais para os seus alunos. Universidade Cândido Mendes. Diploma de valor. Com o aplicativo Rádio Viu Digital, você tem o mundo na palma da mão. Você pode ouvir a Rádio Viu Digital com músicas e notícias. Pode assistir a programação da Demais News TV com jornalismo 24 horas por dia. Tem podcast, tem Viu no YouTube, Facebook, no Twitter e no Instagram. E tem também o link para ler notícias no portal Viu. Baixe agora o aplicativo Rádio Viu Digital. Está disponível na Play Store e App Store. Viu Digital, o mundo na palma da mão. A partir de 2026, pela primeira vez na história, quem ganha até 5 mil reais não vai mais pagar imposto de renda. É imposto zero. Com a aprovação dessa proposta, o governo vai beneficiar 10 milhões de brasileiros. E para compensar a arrecadação, apenas 141 mil pessoas de alta renda vão passar a contribuir com o mínimo. É mais dinheiro no bolso para aquecer a economia e fazer o país crescer mais. É o governo federal construindo um Brasil mais justo. Afinal, Vinho e Ponto ou Ponto e Vinho? Vinho e Ponto é uma franquia de vinhos com rótulos exclusivos que no seu interior abriga o Ponto e Vinho, que é um restaurante de autêntica gastronomia italiana mediterrânea. Quer saber mais sobre vinhos? Venha para Vinho e Ponto em Campos dos Goitacazes, Rua Professor Faria, número 40, na Pelinca. O telefone da Vinho e Ponto é 22 3025 2979. Nada melhor na vida do que diversão. Mas para as mulheres, a diversão pode vir acompanhada de um estado de alerta. Ela pode vir acompanhada de assédios e violências, tanto em grandes festas quanto nas pequenas. No ônibus, na rua, no trabalho, muitas vezes até em casa. Todo dia é dia de enfrentar a violência contra a mulher. Ligue 180. Denunciar é nosso dever. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. A Cândido Mendes está com inscrições abertas para o vestibular. São para os cursos de Ciências Contábeis, Engenharia Civil de Produção e Mecânica, Administração e Direito. Aliás, Direito, a Universidade Cândido Mendes é a única com selo OAB Recomenda em toda a região. Vitória França é advogada formada há 1 ano aqui pela Cândido Mendes. Vitória, você não é de Campos, e por que escolheu a universidade? Eu sou do Espírito Santo e a minha escolha da Cândido Mendes se deu em razão do selo OAB Recomenda. Você foi aprovada no exame da ordem ainda no 8º período do curso. O que seria, assim, o diferencial? Com certeza foram os professores capacitados e as aulas atualizadas que foram essenciais para essa aprovação. A Letícia está no 4º ano de Engenharia Civil. Letícia, como foi escolher a Cândido? O que te fez vir para cá? Então, eu procurei muito, principalmente sobre as avaliações, tanto do MEC quanto dos professores. Eu não sei se você sabe, mas aqui dentro da universidade tem um polo que encaminha os alunos ao mercado para estágio. Como é que é esse processo, Adriana? Alessandra, os nossos alunos, eles contam com a visibilidade que a universidade oferece. Hoje temos mais de 700 empresas conveniadas e parceiras que vêm até aqui buscar os nossos alunos. Ou seja, a demanda de fora para dentro. De fora para dentro. Em diferentes áreas. Em diferentes áreas. É o mercado atestando a qualidade da formação dos nossos alunos. Acesse agora mesmo o site da universidade e faça sua inscrição. Cândido Mendes, é diploma de valor. O governo federal segue cuidando da saúde de todos os brasileiros. E o Farmácia Popular continua com mais medicamentos de graça e maior cobertura. Onde tem Farmácia Popular, tem governo federal. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu. Olha, eu fiquei devendo, agora vou pagar. Eu antes aqui do intervalo eu mencionei que eu ia mostrar, ia tentar recuperar o vídeo aqui do voto do presidente do TRE
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, no processo que pede a cassação do mandato da prefeita de Cardoso Moreira, Jeane Winkler, e da sua vice, Neriete Ramos. E você vai ver agora aí a dureza do voto dele, porque a prefeita ela é acusada de abuso do poder político, coação no curso eleitoral, porque tem vídeos de partidários da prefeita se desfilando em carros clandestinos, em carros apaisanos, se passando por policiais para coagir eleitores. Ela também é acusada por compra de votos. No que se refere à compra de votos, ainda não há condenação, mas abuso do poder político sim. E duas advogadas que não são juízas, elas estão no tribunal de passagem, porque elas são indicadas, daí então elas passam a atuar no Tribunal Regional Eleitoral, não são juízes. E geralmente essas pessoas ali, os votos que essas pessoas proferem ali, guardadas aqui as respectivas reservas em relação a quem vai para ali não faz e atua de acordo com o rito, e faz um trabalho admirável, então não é sempre que isso ocorre. Essas advogadas aí, sinceramente, não me convenceu muito o voto delas, não. Mas elas, ao votarem pela absolvição, vem o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que é um desembargador, que é juiz, é desembargador, ele impõe, ele dá esse voto duro ali, ele põe uma certa ordem durante esse processo de votação ali, que foi paralisado porque alguém pediu visto. Mas vamos aqui ao voto. O vídeo aí tem alguns minutos, mas vale a pena pegar do início aí para ver a leitura do voto do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Eu só vou dar o nome dele aqui, que eu perdi aqui o nome dele aqui. Presidente TRV, quem é o presidente? Oi? Peterson. Não, mas é Peterson de que é o nome dele, com o nome completo aqui que eu perdi aqui. Mas tudo bem. Vamos aqui ao voto. Vamos ao voto dele, por favor. Ainda na sentença que as eleições de 2020 foram decididas por poucos votos, elevando o receio de que qualquer voto no pleito de 2024 fizesse a diferença. Restou cabalmente demonstrada a prática de abuso de poder político, assim como sua gravidade, ante a existência do grupo de monitoramento ostensivo coordenado pelo senhor secretário municipal na gestão da prefeita candidata à reeleição, destinado a intimidar e coagir adversários políticos, comprometendo sobremaneira a igualdade entre os candidatos e, por si só, a lisura do pleito. Frise-se que o abuso do poder político, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, configura-se, entre aspas, quando a legitimidade das eleições é comprometida por condutas de agentes políticos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio de finalidade, requer-se ainda, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64, a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, fecha aspas, a ser referida a partir de aspectos qualitativos e quantitativos no caso concreto. É o que disse a ministra Isabel Galotti, do TSE, hoje ministra corregedora. Este litígio, portanto, versa sobre a potencialidade da deslisura eleitoral que ocorreu de forma grave por abuso do poder político. Reitera-se que a prefeitura serviu como um centro para conquistar eleitores de forma ilegal, coagir adversários políticos, tudo para que a prefeita atingisse seu intento com o uso indevido da máquina administrativa. A prova produzida e constante dos autos demonstra a gravidade dos fatos que levaram o juiz eleitoral a reconhecer os atos praticados, que são de grande dimensão, atingindo a legitimidade e retirando a segurança jurídica, a paz social e o equilíbrio eleitoral. Daí a formação do convencimento do julgador, que deve ser prestigiado. O comportamento do agente público deve seguir os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal. O poder discricionário da administração pública, praticado pela representante do Executivo Municipal, deve ficar nos limites da lei e não se afastar dos valores éticos e morais.
Os atos administrativos devem atender ao interesse público ou aos interesses coletivos e nunca aos interesses individuais. Cabe destacar também que os fatos sob a ótica da corrupção eleitoral descrita no artigo 299 do Código Eleitoral ainda estão sendo completamente elucidados pela Polícia Federal. No mais, com relação à ocorrência da captação ilícita de sufrágio previsto no artigo 41A da Lei 9.504, é sabido que, para a caracterização de sua prática, exige-se a comprovação de forma cabal dos elementos específicos descritos no citado artigo, os quais não foram devidamente comprovados nos presentes autos, motivo pelo qual não há como prosperar o recurso ministerial, exatamente como pensou o juízo de primeiro grau. Em vista de tais circunstâncias, peço vênias para divergir da relatora e voto no sentido de negar provimento aos recursos interpostos e manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para a. Condenar Jeane Cordeiro Winkler pela prática de abuso de poder político na condição de chefe do Poder Executivo Municipal, a cassação do diploma de prefeita por força do artigo 22.14 da Lei Complementar 64/90. B. Por ter sido beneficiada pelo abuso do poder político, decretar cassação do diploma de vice-prefeita de Neriete Navarro Alves. E. C. Em razão da prática de ato caracterizado como abuso de poder político, declarar a inelegibilidade de Jeane Cordeiro Winkler nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou, 6/10/2024. Este é meu voto. Olha só, é o Peterson Barroso Simão, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O que aconteceu ali? A relatora, ela leu o voto dela, que ela era pela absolvição de Jeane. Aí vem também a advogada que é nomeada, que foi indicada para atuar como juíza do TRE por 2 anos, né? A cada 2 anos troca. Não é juíza, volta a ser advogada. Entra por indicação de político, indicação de presidente, tem uma história dessa aí. E também foi lá e tentou passar o pano, dar voto pela absolvição. Vem o presidente do TRE, antecipa o voto dele, a leitura do voto dele, e dá-lhe essa cacetada. E dá-lhe essa espinafrada. Eu acho que desmontou algum ninho, não sei o que foi ali, mas desmontou. Desmontou algum arapuca que estava ali. E resultado. A votação, você observou ali que foi virtual. Não foi a votação presencial, foi virtual. O pessoal todo votando aí, tá trabalhando ali à distância. E eu acho que vai dar ruim. Então, o ano de Vigília, eu tô achando que vai ter eleição aí em Cardoso, Moreira. Ontem foram realizadas eleições suplementares em 3 cidades no Brasil. E a Jeane Winkler, para vencer o custo da eleição de Jeane Winkler, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista financeiro, foi assim um negócio altíssimo, abissal. Viu, o Gigi Cantarino? Foi um negócio assim terrível. Isso tem um custo muito alto, né? Isso costuma ter um custo muito alto sob o ponto de vista jurídico. E eu tenho a ligeira impressão, a princípio, a gente não tem bola de cristal, a gente está avaliando aqui cenário. E a gente está avaliando com base no que foi votado até aqui. Ela foi condenada em primeira instância. O juiz absolveu na questão de compra de votos. Foi mantido ali, o presidente TRE manteve esse entendimento do juízo de primeiro grau. Mas foi na condenação assim de forma inequívoca, né, no que se refere a abuso do poder político. E foi um negócio... O que foi que caracterizou o abuso do poder político? 2 homens armados, se identificando como policiais em carro à paisana, estavam abordando eleitores na rua, fazendo revista, pintando o cão, promovendo coação eleitoral. E esses homens ligados a Jeane Winkler, o governo da Jeane Winkler. Então eram policiais assim, se passando, nem policial mais era, pelo que eu fiquei sabendo depois, nem policial mais era. Então veja que loucura isso, na cidade do tamanho de Cardoso, Moreira. Então foi uma coação flagrante, né? Coação eleitoral flagrante. É uma pequena cidade do norte do estado. Nessas pequenas cidades, e tem investigação ainda da Polícia Federal. Tem
tem situações ali que está sob investigação de Polícia Federal, segundo destaca o presidente do TRE ali no seu voto. Giane terá sérios problemas. Cardoso Moreira poderá ter aí nova eleição. E o problema todo, o Giane, é que quando termina, quando perde a cadeira, as palminhas cessam, os problemas aparecem, eles brotam, né? O que assim tem em termos de justiça, Tribunal de Contas, mas brota mais do que chuchu na cerca. Aí seus problemas, se você tem problemas agora, o problema depois que você sair daí, você pensa assim num problema triplicado, naquele turbilhão, naqueles tsunamis. Vem assim as cobranças retardatárias. Vem as chamadas balas perdidas. São inúmeras. E o domingo foi de manifestação no Brasil. A gente pode chegar nela? Pode chegar nela já na manifestação? Pode, né? Domingo foi de manifestação no Brasil. Partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro saíram às ruas em várias capitais, em várias cidades do interior, pedindo anistia para os réus que estão já condenados e outros que estão sendo julgados por tentativa de golpe de Estado. Nós vamos agora aqui a reportagem do Diário da Guanabara, que tem aqui, que destacou aí, que cobriu essas manifestações. Manifestantes ocuparam a Avenida Paulista e a Orla de Copacabana no domingo, pedindo anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e apoiando as sanções dos Estados Unidos. E protestos também ocorreram em capitais como Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em algumas cidades também de porte médio ocorreram manifestações. E destaca aqui o primeiro trecho da reportagem. Milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram neste domingo nas principais cidades do país, em atos que pediram anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro e criticaram duramente o Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Em São Paulo, a manifestação ocupou cerca de 2 quadras na Avenida Paulista, entre a Fiesp e o Parque do Trianon. O evento foi organizado por políticos de direita e lideranças religiosas, como o pastor Silas Malafaia. E os participantes, em sua maioria vestindo camisa verde e amarelas, também exibiam bandeiras dos Estados Unidos, em apoio ao ex-presidente norte-americano Donald Trump, que recentemente manifestou apoio a Bolsonaro e impôs sanções ao Brasil. Entre as principais reivindicações dos manifestantes estão a anistia ampla para os presos e processados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. Eles também exigem o impeachment e prisão do ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsabilizando-o por suposta perseguição judicial a Bolsonaro. Nem o ex-presidente, nem o governador paulista Tarcísio de Freitas estiveram presentes. Ambos alegaram impedimentos pessoais, sendo que Bolsonaro está sob medidas restritivas, que inclui o uso da tornozeleira eletrônica e proibição de sair de casa aos fins de semana. Já que no Rio de Janeiro, o cenário foi parecido também. Os manifestantes lotaram a orla de Copacabana com faixas pedindo fora Lula e fora Moraes, além do tradicional pedido de anistia. E o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, discursou para o público e fez uma chamada telefônica para que o pai falasse com os apoiadores. Aqui vou abrir aspas ao que ele disse. Pela nossa liberdade, estamos juntos, disse Bolsonaro em mensagem transmitida ao vivo. E isso daí desobedece às medidas restritivas que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal, hein? Eu já estou ao vivo aqui com o Wilson Souza, economista, que está comigo aqui direto de Brasília. Isso aí você confere as bandeiras. Wilson, isso vai dar ruim, Wilson. Bom dia. Bom dia, Roberto Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes aí. Roberto, final de semana foi quente, Roberto. Rapaz, Wilson, essa manifestação que ocorreu ontem em várias cidades no Brasil inteiro, ela ali foi o Bolsonaro. Eu tenho a ligeira impressão que ao participar dessa transmissão ao vivo por meio de um celular, com transmissão em telão, eu creio que ele desobedeceu a medida restritiva que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Não desobedeceu? Roberto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, eu acho que ele quer provocar ele mesmo a prisão dele, né?
Eu acho que estamos percebendo aí, né, não só no Bolsonaro, como no Eduardo Bolsonaro, um certo vitimismo, né, em toda essa situação. Nós somos vítimas de uma perseguição e a todo momento ele desafia, né, o ministro Alexandre de Moraes, e entendendo, Roberto, que não é o ministro Alexandre de Moraes, né? O processo do Bolsonaro, o processo de investigação sobre o golpe, as investigações sobre tudo que está acontecendo, é de um colegiado, né? Mas o que me chama a atenção, Roberto, nessas manifestações, realmente, né, aqui em Brasília, particularmente, foi em frente ao Banco Central, aqui de Brasília, ali no Eixo Monumental, são a participação de bandeiras americanas, Roberto, né? Nas pessoas que se dizem patriotas, né? Então, realmente, isso chama muita atenção, isso está criando um clima muito ruim. Em São Paulo, né, manifestações do mesmo voto, como você está mostrando aí também, são várias pessoas que defendem o presidente americano num ataque, Roberto, né? Aqui eu falo como economista, mortal aos empresários, né, brasileiros, e também já está chamando a atenção dos empresários americanos que já estão pedindo, né, a palavra não seria uma retratação, mas um redirecionamento disso tudo, porque a economia americana também vai ser abalada com isso. Então, essa semana, a partir de quarta-feira, né, a data aí que tem do tarifaço, né, mas assim, Roberto, as manifestações, voltando aqui às manifestações, a gente vê realmente uma descompensação dessas pessoas, né? Saiu uma pesquisa, Roberto, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, dizendo que 61%, né, das pessoas entrevistadas não vão apoiar candidatos, né, que pedem o perdão de Bolsonaro. 61% dessas pessoas não vão apoiar candidatos. E isso explica, Roberto, o discurso do Malafaia, né, que ele não fala, Roberto, ele grita, né, com todo respeito ao jovem... E dá pulinho também, dá pulinho. E dá um saltidinho, fica saltitante, né? O dito pastor salvador de almas, né, que vem de terreno no céu, Roberto, ele diz que ele ameaça, cadê os candidatos, cadê as pessoas que se dizem apoiadores de Bolsonaro, né? Há pouco você relatou, o governador de São Paulo não participou dos atos, e ele fala, vocês estão com medo do STF, vocês estão com medo. Então, assim, Roberto, a gente já vê nas próprias manifestações, deu aí o maior ápice aí de São Paulo, deu 37 mil pessoas, um esvaziamento, né? Porque realmente, Roberto, defender quem fez o que fez, um filho de um ex-presidente que está num outro país, pedindo para taxar o nosso país, falando para os empresários saírem do nosso país, ameaçando as instituições, realmente defender alguém que ataca a nossa soberania, Roberto, ficou uma coisa bastante complicada. Ô Wilson, então, e antes que você seja vítima de uma turma desenfreada virtual, eu quero esclarecer que o Wilson não tem nada de comunista, o Wilson é economista, o Wilson é um liberal até a medula, o Wilson Souza é um homem do mercado, então exatamente. É um cara do mercado, é um cara que é anti-comunista, não tem a menor identidade com comunistas. Então, só pra gente... Não é medo, não. Assim, ele tá falando, a gente só está esclarecendo, porque daqui a pouco eles costumam rotular todo mundo, achando que todo mundo tá... Mas não é, não. Só para esclarecer. Agora, ô Wilson, eu vou falar aqui como alguém que é estudante de direito, né? Alguém que estuda direito constitucional. Eu tenho falado isso com várias pessoas. O que acontece? Há uma distorção muito grande nas informações, no que se propaga pela internet, se propaga pelas redes sociais. O que as pessoas tentam vender é a ideia de que Alexandre de Moraes, você pontuou isso muito bem agora aí, que é decisão de colegiado. Alexandre de Moraes toma decisões isoladas, unilaterais, e que são decisões que ele é um ditador. E quando, na verdade, eu que li todo esse processo, eu que acompanho todo esse rito, eu li os inquéritos, o Alexandre de Moraes, ele até aqui, ele tem sido incorrigível na conduta dele como ministro do STF. Por quê? Primeiro, a legislação destaca que o processo por crimes contra as instituições, contra a ordem democrática, cometido por um ex-presidente e por ministros, esse é um processo que cabe ao Supremo Tribunal Federal.
E no Supremo Tribunal Federal, o processo tem que ter um relator. O relator sorteado foi Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, até aqui, ele só toma decisões, as decisões que ele toma, primeiro, ele remete à Polícia Federal para investigar. A Polícia Federal remete isso de volta para Alexandre de Moraes. Ele remete para a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, com base no que leu, que produziu Polícia Federal, pede mais informações, ou então conclui ali, manda o relatório de volta para ele. Ou ele acolhe o que pede a Procuradoria-Geral da República, ou não, e ele até aqui tem acolhido. Então ele não tem decisão isolada e submete ao colegiado. Todas as decisões ali, todas essas que são colocadas, que têm sido postas até agora, são decisões da primeira turma, de colegiado, não é uma decisão individual do Alexandre de Moraes. Então a gente tem que fazer essas correções, fazer essas pontuações aqui, para combater, até esclarecer contra essa profusão de notícias falsas e que, de forma assim impressionante, algumas pessoas incautas e até bem informadas compram esse tipo de informação, Wilson. Alberto, é impressionante como hoje, né, o efeito da tecnologia, né, o efeito das redes sociais, você vê que muitos parlamentares defensores, né, do Bolsonaro aí, são amigos, eu conheço vários aqui dentro do Congresso aqui, mas muitos estão esvaziando um pouco, porque realmente, Alberto, falar, a culpa é do Alexandre de Moraes, a culpa, não sei o quê, uma perseguição pessoal, o que existe, é o que a gente está falando, que é um colegiado, existem investigações, né? O processo está no seu transcurso normal, ninguém está falando que Bolsonaro fez ou aconteceu, está num processo de investigação. Claro que após esse processo ser concluído, haverá aí um veredito, né? E que o Brasil inteiro vai estar atento a isso. Mas Wilson, e outra coisa, e é um processo em que Bolsonaro tem direito de defesa, ele está com advogados atuando. Que ditadura é essa? Que o cara está sendo julgado, tem advogados, ele presta depoimento, está todo mundo sendo ouvido, ninguém está sendo sumariamente preso, todo mundo ali tem um rito, está estabelecendo um rito constitucional. Agora, tem algumas pessoas que têm algumas coisas pessoais, questões pessoais. Por exemplo, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, isso para mim já está bastante claro, ele tem algo pessoal contra o Alexandre de Moraes, ou ele tem alguns interesses que a gente não sabe quais são. Porque ele chegar e dizer que aquela turba invadiu o Congresso, o cara defecar, botar a bunda para fora lá e cagar na cadeira do presidente do STF, o cara quebrar tudo, quebrar obras de arte, todo um sistema preparatório para um golpe de Estado, com minuta de golpe, com envolvimento do Serviço Especial das Forças Armadas, os Kid Pretos, altamente preparado para matar, e com planos até de eliminar o presidente da República. Me dizer que isso aí não é uma tentativa de golpe, que não é golpe, é tentativa de golpe, e a lei que Bolsonaro sancionou prevê punição para mera tentativa de golpe. Isso é lei que foi sancionada pelo próprio Jair Bolsonaro. Alberto, a gente vê a manifestação do ex-presidente realmente ela é um pouco tendenciosa, né? E assim, Roberto, eu fico mais assim impressionado mais uma vez. Assim, a gente vive um momento difícil no país. A gente vive uma economicamente falando, muito delicada situação, com esse tarifaço todo. E quando a gente vê, Roberto, pessoas indo para as ruas, né, ao invés de estar fazendo a manifestação pela nossa soberania, né, pelo nosso patriotismo, para acabar essa retaliação do presidente americano, com essa taxação que vai gerar milhares de empregos, né, realmente a gente fica sem entender como que essas pessoas estão nas ruas a defender algo contra o seu próprio país, contra a própria soberania. Eu não estou aqui falando do candidato, não. Eu estou falando de uma situação que está afligindo a todos, que está afligindo os empresários brasileiros, é uma questão econômica. Então, como que eu, como brasileiro, eu vou para uma rua defender um presidente americano que está ferrando com o meu país, ou defender pessoas que defendem essa situação? Então, realmente, Roberto, eu fico assim a me perguntar o que está havendo, né? Que manipulação é essa? Você vê, volta a falar aqui do Malafaia gritando, reclamando que as pessoas não estão lá, o governador de São Paulo não estava, enfim.
e colocando isso como um certo medo do Alexandre de Moraes. Na verdade, Roberto, eu acho que a gente tem que ter respeito pelas instituições, sim. Todo esse movimento começado, iniciado aí pelo filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, fez com que, Roberto, Lula pegasse a bandeira da soberania, abraçasse ela e falasse, vem, porque aqui tem presidente. Então, o Eduardo, na minha opinião, Roberto, é o maior cabo eleitoral do Lula, né? As pessoas que... Eu volto a falar para você, Roberto, como você falou há pouco aí, eu não sou comunista, eu nunca fui... eu sempre fui ligado ao mercado financeiro, eu faço matemática. Então, quando você vê um país sendo prejudicado, então quando você vê alguém defendendo isso, você passa a admirar, né? Eu estava até falando há pouco aqui, rapaz, eu nunca fui tão fã do Lula, eu nunca fui muito fã do Lula, mas com uma situação dessa você passa a olhar para o cara diferente, porque o cara matou no peito e falou, não, meu irmão, aqui não. Enquanto outros esbravejam do outro lado, porque, Roberto, uma coisa é certa, você falar de longe, Roberto, você está falando, ameaçando, mas está lá fora. Vem falar aqui dentro. O senador Marcos Duval, né, que é o chamado... Marcos Duval. Pô, falou um monte, Roberto, lá. Aí chegou ontem e já está... deve estar providenciando lá a sua nova joia, né, que é a tornozeleira eletrônica também. Não, porque vai entrar no processo... Ele já está no Brasil? Já está voltou? no Brasil. Já voltou e já está na Polícia Federal nesse momento, Roberto. Meu Deus. Já está lá colocando aquela peçazinha na perna. Está colocando aquela peçazinha na perna lá, daquela tornozeleira. A informação que eu tenho do Espírito Santo é que Marco Duval, ele tomou um Viagra, ele bebeu, ele consumiu um Viagra lá e foi parar numa UTI. Sabia disso? Consumiu um Viagra, assim, ele não é uma pessoa muito equilibrada lá no... Agora, o que espanta é como ele conseguiu um mandato de senador, né? Aquela onda, essa onda toda. Essa onda toda... Não, agora esse Viagra não foi nos Estados Unidos, foi antes de ir para os Estados Unidos. Ele consumiu um comprimido de Viagra, foi parar numa UTI, o coração disparou, deu uma acelerada. Cara, muito... Agora ele chegou, falou um monte, ameaçou a Polícia Federal, ameaçou... Então, o cara acha que ele é senador, ele acha que ele tem o poder para tudo, né? Enfim, tá lá agora, Roberto, deve estar lá, o Viagra deve ter perdido o efeito, né? Agora é o choque de realidade. Não, e ele voltou porque não conseguiria... Tá de cabeça baixa, literalmente. Não, e não conseguiria permanecer nos Estados Unidos, porque se ele conseguisse permanecer nos Estados Unidos, ele ia ficar lá. Porque eu acho que o visto dele tem prazo, né? Porque tem isso, né? Não sei como é isso. Então... Roberto, e sem dinheiro também, né, Wilson? Se manter lá com salário bloqueado. Os Estados Unidos é um país caro, né, bicho? E quando começa a chegar os boletos, a chuva de boletos... É caro. É uma brincadeira cara, Roberto. É uma brincadeira cara. Tem um pessoal comentando. E a gente vê pessoas e manifestações defendendo isso, Roberto. Não dá, realmente. Mas o povo, Roberto, já está alinhado. Essa pesquisa hoje da Folha de São Paulo, ela demonstra isso, que 61% das pessoas não vão apoiar a eleição ano que vem. Candidatos estão apoiando essa situação, Roberto. Então, abram o olho aos candidatos aí que acham que vai fazer e acontecer, e a eleição pode surpreender a muitas pessoas, Roberto. Pode. Deixa eu colocar aqui o pessoal que está no YouTube aqui, que está comentando aqui, que está acelerado. Por favor, põe aí, dá para colocar aí o comentário aí, olha só. O que comenta aqui é a Marilene Flores, olha, grande manifestação, excelente. Essa quadrilha formada tem que sair antes que seja tarde demais. E ela está dizendo o seguinte, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, está operado. Então, por isso que ele não foi, segundo ela, né? E quem não pode falar realmente é ditadura. Jamais, Roberto, esqueci o Jair Messias Bolsonaro, não entendi bem aqui o que ela quis dizer. E o Davi, ela é de Cardoso Moreira, o Davi de Rio das Ostras. Bom dia, Roberto. Tem até advogado vendendo essa narrativa de colocar o Alexandre de Moraes como demônio. Até um monte, né, de advogado vendendo, que está vendendo essa narrativa aí e tal, que embarcou nessa daí. Então é o pessoal que está participando aqui, que comentando aqui, e confirmando aqui que realmente o Marcos Duval já está na Polícia Federal, já voltou e disse que está tranquilão lá, não está muito nervoso não. Deixa eu ver, mas comenta. O Viagra acabou, Roberto, ele está cabisbaixo. Mas ele é recebido pela PF a desembarcar no Brasil. Então ele vai usar a tornozeleira eletrônica
A produção está me confirmando aqui. Ele vai realmente usar a tornozeleira eletrônica. Bom dia, Roberto, e a toda a equipe do Vídeo Digital. Roberto, assistir o povo sendo usado como massa de manobra por políticos que lutam contra o Brasil é o fim da picada. Esses políticos estão preocupados com eles e usando isso como cortina de fumaça. É o que destaca aqui o Orly Costa, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro Maria Turri e Extensão Serra Mar, em Rio das Ostras, aqui no WhatsApp. Está comentando aqui. Então, Wilson, na verdade, essa manifestação aí, ela vai reduzindo de tamanho, por quê? Porque vai entrando também num processo de exaustão, né? Com o Collor foi assim. O Collor terminou com uma frase, não me deixe só. E ele pediu a todo mundo, perto do impeachment dele, para colocar uma bandeira preta, um paninho preto na porta, em sinal de luto. Pô, ninguém botou, não se viu nada na janela, passou procurando, não tinha nada na janela. Porque entra num processo de exaustão, vai cansando. Exato. A necessidade das pessoas também vai levando as pessoas a pensar em outras coisas. Ontem eu conversava com alguém que participou de uma manifestação na beira de uma pista da estrada. Ele explicava, rapaz, não deu muita gente. Mas eu não prestei atenção nas pessoas, já que tinha pouca gente. Para mim o apoio vinha das buzinas. Os carros, muitos carros buzinando. Ou o carro buzina em sinal de protesto ou em sinal de apoio, né? Você não sabe se buzina é protesto, se buzina é apoio, né? Exatamente. Foi nessa manifestação aí, essa aí foi na cidade de Campos do Goitacazes e tinha uma pessoa que eu vi a foto, que eu recebi a imagem, aí me mandou e perguntei, mas tinha pouca gente ali, não tinha tanta gente? Não. Teve ali em Barra de São João também, eu vi recebi alguns vídeos, mas era meio gato pingado ali, Roberto. Agora no Rio de Janeiro tinha gente que veio do Rio Grande do Norte só para manifestação em Copacabana. Então assim, o cara deu entrevista falando, eu vim do Rio Grande do Norte para pedir a prisão do Xandão, para tirar, vem me prender, Xandão, desafiando. Ele é do Rio Grande do Norte, tá no Rio, e pedindo que o Alexandre de Moraes saísse de São Paulo, de Brasília, onde estivesse, para ele prender ele, desafiasse, né? Roberto, você sabe que nesse tipo de manifestação também existe, aí tem emprego, né? Emprego de manifestantes, tem pessoas que recebem para estar, tem pessoas que vão aí, né, por oba-oba, enfim. Então, tem aí remuneração também, o pessoal recebe, né, para estar ali também. Sempre acontece. Agora no Rio de Janeiro, Roberto, teve uma informação também que a gente vê aí realmente que o clã da família Bolsonaro, ele é muito fechado, né? Então, já estão lançando a possibilidade do candidato da direita ser o Flávio Bolsonaro, né? Então, assim, já teve essa fala ontem, o Flávio Bolsonaro chegou na manifestação do Rio ontem, abraçando as pessoas e tal, sempre falando que saiu da residência do pai dele, que está muito triste com a situação e tal. Então, assim, enfim, né, esse certo vitimismo que está acontecendo para tentar aí, talvez, resgatar algo que está sendo perdido pela direita. Eu, Roberto, como sempre fui de direita, o que eu percebo hoje é uma direita dividida, é uma direita que está sem discurso, é uma direita que está sem retórica, é muito grito, com pouca retórica, um discurso muito vazio. É Xandão, mas ninguém fala de uma proposta, ninguém fala de nada, não existe mais aquele líder da direita que realmente seja ali eficaz com as suas palavras, né? Então, assim, a gente vê realmente um crescimento, por outro lado, né, de um governo que estava abatido, um governo que estava aí, né, caminhando devagar, com o ministro Haddad tentando aí controlar a economia. Essa semana já vai ter uma resposta aí desses acordos de tarifaça, essa semana muita coisa vai acontecer. O vice-presidente da República, o Alckmin, também, que sempre participou do governo de forma muito discreta, está muito atuante. Então, Roberto, a gente vê que quando o país precisou, né, de uma defesa, essas pessoas começaram a se manifestar de uma forma mais eficaz. Por outro lado, a direita está dispersa, né? A gente vê falas, né? Eu não vou lembrar aqui o nome, Roberto, a gente não gosta quando fala, né? Mas eu vi um vídeo de um senador que falando da questão do INSS, e ele fala, não, mas isso começou lá no governo lá atrás, né? Você vê o Nicolas também, num podcast lá do Flow, se eu não me engano foi do Flow, ele falando, não, se liberaram, falando da anistia, se liberaram pessoas que prenderam, pessoas que torturaram, por que não liberar alguém? Pô, o cara só deu um golpe, né? Aí ele faz uma tentativa de golpe, ele tentou emendar você tenta emendar o túnel, fica pior, né, Roberto?
Então você vê que o discurso está acabando. O discurso está acabando, porque fica sem retórica, Roberto. E nós que somos do mercado, porque temos empresa, né? A gente tem negócios, boleto vence, você tem compromisso, você precisa do mercado normal, você precisa que isso chegue à normalidade. Esse país dividido, esse país rachado, essas pessoas com esses ataques desenfreados às instituições democráticas, para nós, para o mercado é péssimo. Para o ambiente de negócios é péssimo. Horrível. E o que você quer que a gente converse com o empresariado, a gente converse sobre os negócios da gente, que todo mundo quer a normalidade. Não importa se o governo seja de direita, se o governo seja de esquerda, se a bandeira é vermelha, se a bandeira é amarela, se a bandeira de um governo é branca, é azul. Não me importa. O que importa pra gente é governabilidade. E o ambiente democrático tem que saber conviver com o governo de esquerda, governo de direita, governo liberal, governo ultraliberal. Se não está satisfeito, daqui a 4 anos muda. Sai fora. Não tem esse negócio. Não é? Acabou. Essa é a ordem democrática. Agora, que o discurso é exatamente esse, Roberto. É esse aí que é o discurso que você está falando. O governo está atual. Então, se você não pode apoiar, espera a eleição. Aí você vem utilizar uma proposta diferente. Né? Exato. E eu acho que quando a gente vai por esse caminho aí, que a gente quer realmente um país, né, que esteja uma economia à frente, né, Roberto, para que o empresariado possa trabalhar com calma, todo mundo se estabilizar num país hoje que a gente percebe, né, que temos muito a crescer, um país rico, um país hoje que a gente vê, durante esse tarifaço, você vê o tanto de coisa que nós mandamos para o mundo afora, Roberto. O alimento, a maioria dele ele sai do Brasil. Então, assim, há um trabalho, há muita disposição do empresariado aqui também. E, de fato, Roberto, o que a gente quer é uma soberania, né? A gente quer bater no peito, realmente, cantar nosso hino nacional como patriota de um país que está realmente beneficiando a população brasileira. Essa guerra, essa polarização, isso já deu, Roberto. Acho que já deu. Né? Como você falou, não é esquerda nem direita. Nós queremos um Brasil caminhando, né? Um desenvolvimento aí, sustentável, social, coisa que nós fazemos muito bem, Roberto, que as pessoas reclamam de tudo. Tudo no Brasil é ruim. O próprio brasileiro, Roberto, ele denigra o brasileiro. Então, isso é que mata a questão política hoje. O Nelson Rodrigues definia isso como complexo de vira-latas, né? O brasileiro tinha complexo de vira-latas. Tinha uma seleção estupenda, uma seleção boa, com Garrincha, com Pelé, mas aquele complexo de vira-lata diante do país estrangeiro, aquele sentimento de inferioridade, acabava levando o Brasil até a derrota na Copa do Mundo. Explicava as derrotas do Brasil na Copa do Mundo pelo complexo de inferioridade, o complexo de vira-lata. E o pior, Roberto, é que essas pessoas que estão aí com a bandeira americana, daqui a pouco não vão mais nem conseguir ir para os Estados Unidos, que o visto aumentou consideravelmente, né? E vão para lá, Roberto, para ser faxineiro, com todo respeito à profissão dos faxineiros, mas sai daqui muitos advogados formados, sai daqui professores de educação física formados, médicos, e vão para lá para fazer o serviço, né, que não o americano gosta de escravizar. Que não aceita fazer gosta de escravizar. Eles escravizam o latino. E as pessoas ficam com bandeirinha do americano. Roberto, na verdade merece uma coça, Roberto. Uma coça. Faltou coça. Wilson, nós estamos chegando aqui já ao final, estamos encerrando aqui, querido. Muito obrigado, um bom dia. Vamos acompanhar e, dependendo, a gente volta amanhã aqui de novo, porque isso tem desdobramento e o tarifaço começa dia 6. Hoje é dia 4, não é isso? Então, em 2 dias, começa a vigorar o tarifaço. Vamos ver se ele sobrevive. Mas um bom dia para você, querido. O ministro Haddad já está aí tentando, né? Provavelmente vai acontecer a tal ligação aí entre Lula e o presidente Donald Trump. Vamos aguardar a semana, meu irmão. Muito obrigado. Bom dia para todos. Uma ótima semana que se inicia aí com essa derrubada desse tarifaço, Roberto, que a coisa está complicada, viu, meu amigo? Bom dia para você. Bom dia, Wilson. Muito obrigado. Wilson, direto de Brasília, Wilson Souza. Vamos cantar para subir? Vamos. Obrigado, Rede Novo Milênio, Salvador, Bahia. Obrigado, Demais News TV, canal 19, Ver TV, norte do estado. Obrigado, Demais News TV, canal 980, DigiTV Noroeste do estado do Rio de Janeiro. DigiTV, canal 980, no estado do Espírito Santo e Minas Gerais. E obrigado a você, internauta, aqui no YouTube do Portal Viu. Eu vou me despedindo e volto amanhã, a partir das 7. Até mais.